Alô. Alô. Presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem à nossa sessão ordinária, bom dia. Eu vou tentar convencer o plenário aqui de algo que ainda não aconteceu, mas está anunciado. Não sei se outros vereadores também anunciaram. Eu vi na imprensa apenas o vereador Anderson Garcia anunciar um projeto, né, para tentar revogar um que foi aprovado agora recentemente e foi publicado. Vou tentar, para quem não está inteirado no assunto, rapidamente contar. Eu fui procurado há bastante tempo por algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, Pelotas é uma das 4 cidades gaúchas que o horário bancário é das 11 às 16. Apenas 4 cidades no Rio Grande do Sul. Pelotas, Santa Maria, Canoas e Porto Alegre. As outras todas são das 10 horas às 15 horas. O horário de atendimento externo. Caxias também. Isso, Porto Alegre é 1 hora a mais. Porto Alegre é 1 hora a mais. É das 10 às 16, Porto Alegre. Isso não é o horário de trabalho dos bancários. Isso é o horário de atendimento externo. O bancário entra antes e sai depois desse horário. Trabalha internamente. Segundo que eu pude apurar, essa orientação de horário bancário diferente em algumas cidades surgiu em função dos cheques que tinham que ser compensados nas cidades polos. Pelotas, Santa Maria, Caxias, Canoas. Canoas até nem foi muito por isso. Canoas foi porque colado a Porto Alegre ficou uma situação estranha. Fechava 1 hora antes o banco, então eles padronizaram Canoas e Porto Alegre. Por conta disso, então, eu fiquei estudando esse projeto, fiquei botando informações, recolhendo e tal. Descobri que é uma orientação do Banco Central, que tem uma determinação nacional que diz o seguinte: o banco tem que funcionar 5 horas por dia, no horário entre 10 e 16. E ao meio-dia eles têm que estar abertos. Essa é a determinação, né? Então ele pode ser, nesse intervalo, 5 horas, sendo que o meio-dia ele tem que estar aberto. Eu fiz o projeto, coloquei aqui na casa, fui questionado por alguns vereadores, né? Eu disse: não, então vamos fazer uma audiência pública. Fizemos audiência pública. O que aconteceu? Depois que o projeto estava aprovado em 2 votações, teve um voto contrário do vereador Anderson Garcia, os outros todos votaram a favor. Depois que o projeto estava aprovado, já para ser publicado, já estava lá no jornal, o Cindy Lojas veio com 2 empresários aqui e disse: olha, esse projeto é ruim para nós. Ele nos causa problemas, nos causa prejuízo e tal. Mas aí já estava no jornal, eu falei com o presidente disse: olha, essas alturas é complicado, eu vou autorizar a publicação. E autorizou, está publicado o projeto. Tá. Eu só queria desfazer publicamente, tá, uma possibilidade do projeto não ter sido bem divulgado. Não, eu tenho aqui várias matérias de jornal, eu não vou ler os dias aqui para não cansar, mas eu tenho na minha mão. Chegou a ser, inclusive, capa de jornal na cidade, vou mostrar aqui, ó. Expediente vai ser debatido. O Cindy Lojas marcou bobeira, se atrasou no debate. Isso aí, né? Então agora nós ficamos numa situação complicada. O projeto foi aprovado, foi publicado, e depois do prazo, o Cindy Lojas veio aqui e pede: olha, isso é problemático. Eu confesso que eu não vejo o problema, eu não consigo concordar com o problema. Eu acho que é uma questão de adaptação. O que alegam os lojistas? Aquela 1 hora de tarde é importante para as lojas.
Nós deixamos para o último período possível mandar o material para o banco. Isso nos ajuda, né? Bom, eu acho que tem que se adaptar, assim como o Rio Grande, assim como o Bagé, assim como as 496 cidades que não essas 4. E no Brasil inteiro é assim. Nos estados, algumas cidades são esse horário que nós temos aqui, o resto todo é. Então, eu acho que as lojas vão ter que se adaptar. Mas, de qualquer maneira, eu queria fazer um acordo, eu vou publicamente colocar isso aqui, com os vereadores que ficaram convencidos lá da fala do Sindi Lojas, né? Que a gente faça uma experiência por um ano. Porque senão a Câmara vai ficar numa situação estranha, eu já vi críticas, né? Mal aprovou um projeto e já agora querer retornar ao projeto anterior. Não que isso não possa ser feito, pode, mas fica uma situação que, vem cá, os vereadores não se deram conta e tal. Eu já vi essa crítica, claro que essa crítica me favorece, né, me favorece a minha posição, mas eu gostaria de fazer um apelo aos vereadores, então, que a gente fizesse uma experiência. Uma vez que o projeto está aprovado, está protocolado, aliás, está publicado, e é uma questão de adaptação. Alguns setores, certamente, vão vir aqui na Câmara defender o projeto, né? E eu vou ressaltar os aposentados, né? Aposentados da colônia, por exemplo, tem poucos horários de ônibus, né? Eles têm, às vezes, ônibus que é de manhã, depois ao meio-dia e depois de tardezinha, né? E, às vezes, de manhã é um só. E aí o cara vai ter que voltar depois, se ele não tiver o horário bancário de manhã, ele só pode voltar à tarde para a colônia de novo. Os aposentados, é muito comum a gente ver fila de aposentados de manhã cedo, esperando até mais tarde, né? E eu conversei com os bancários, por exemplo, na Caixa Federal, fui lá, conversei com eles, como é que é essa história de atendimento? Eles disseram para mim o seguinte: olha, quando a fila está muito grande de manhã, a gente até abre mais cedo, senão nós vamos ter um trabalho ruim para nós depois, né? Então a gente faz um horário, mas a determinação do banco não é essa. A determinação do Banco Central não é essa. Do sindicato dos trabalhadores também não é essa. Por quê? Porque sobrecarrega os bancários. O ideal seria ampliar o horário, botar mais funcionários. Bom, isso não vai acontecer, então vamos tentar facilitar para essa categoria. Eu fiz um levantamento de aposentados aqui em Pelotas. Eles somam, só aposentados do INSS, 74.433. 74 mil aposentados. 11.400 Banco do Brasil, 25.300 no Banrisul, 16.800 na Caixa Econômica, Bradesco 6.500, Itaú 6.200, depois tem HSBC 1.200, Banco Cooperativo Sicredi, 74.433 aposentados só do INSS. Se nós somarmos o IP do Estado e mais os aposentados do município, nós temos em Pelotas 85 mil aposentados. É um número grande, né? Então, assim, ó, nunca, jamais eu ia fazer um projeto achando que ia prejudicar os lojistas. Não teria lógica nenhuma eu fazer isso, né? Bom, mas o projeto está aprovado, eles dizem que altera. Eu, sinceramente, acho que é uma questão de adaptação, assim como o Rio Grande não faliu. Eu vi um certo exagero aqui, disse para eles aqui, olha, eu acho que está exagerado o argumento. Eles dizem que perdem, os lojistas disseram, nós perdemos 25% da nossa receita com essa alteração. Eu disse, mas não pode, então o Rio Grande não pode, não tem comércio? Como assim? Porque das 3 às 4, vocês vão ser prejudicados em 25%, eu, sinceramente, eu não vejo. Eu acho que é uma comodidade que vai ter que ser, vão ter que puxar para as 3. E os aposentados, que todo mundo sabe que ganham mal, que são prejudicados na fase mais difícil da vida, né, que é a velhice, eu estou falando sem doença, sem nada, já é uma fase mais complicada pelas condições físicas, pelo jeito que a nossa cultura trata o idoso, né, esses vão ser beneficiados. Então, eu acredito que para algum lojista não vai ser bom mesmo, claro, senão eles não vinham aqui dizer, eu não estou dizendo que eles... Agora, eu só acho que não vai ter esse impacto negativo que eles dizem que vai ter. Isso eu não acredito.
Então, eu pediria a sensibilidade dos vereadores, nessa altura do debate, né, que o projeto já está sacramentado, que a gente dê uma esperada de um ano, um prazo aí, vamos fazer uma pesquisa, vão nos lojistas, ficar o que aconteceu contigo por causa da alteração do banco. Se prejudicou muito mesmo, bom, a gente pode pensar num retorno aí. Se não, está aprovado, publicado, e vai ficar ruim para a Câmara ficar nesse muda projeto antes mesmo dele começar a vigorar.